vídeo de hoje do canal a gente vai falar do jogo de amanhã, da derrota em Bragança e claro, Rian Francisco e Zubeldia. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Bragantino 1, São Paulo 0, com alguns detalhes. O Bragantino jogou com um jogador a menos o segundo tempo inteiro e quando já estava ganhando de 1-0 e em vez de quase empatar, quase ganhou e mais. Foi isso que aconteceu. O São Paulo jogou com os reservas, é verdade, no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo o Zubeldia, mesmo jogando mal no primeiro tempo, muito mal, insistiu e ficou mais 15 minutos com o mesmo time que estava jogando mal. Depois colocou um outro jogador ali dos titulares, mas ficou a mesmíssima coisa. O São Paulo perdeu, terminou o jogo com 2 centroavantes em campo, sendo nenhum o Rian, mas essa é uma outra questão. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Eu já dou o meu voto. Eu achei um lixo, achei ruim, todo mundo muito ruim. Goleiro ao ponto esquerda, mais comissão técnica, mas eu quero ouvir vocês. O que vocês acharam? Gostou, adorou? E você também, Arnaldo? Foi um lixo. Foi um lixo inominável. Talvez tenha sido a pior partida do São Paulo sob o comando do Zubeldia, pelo pacote geral. Péssimo. E acho que a questão dos reservas não explica isso. E mais, né? Eu acho que, além da atuação de praticamente ninguém ter se salvado e do coletivo ter sido um lixo, a atitude do Zubeldia em não colocar o Rian Francisco pode lhe custar o cargo. Vamos ser bem transparente aqui, né? E é de uma burrice não fazer essa alteração no jogo de hoje, neste contexto já pressionado, que eu custo acreditar. Porque, por incrível que pareça, com o time reserva em campo, menos importava o resultado e mais importava ver o Rian Francisco, né? Teve o Alves no primeiro tempo, que, aliás, foi um dos poucos que não comprometeu, né? E eu acho que as coisas pré-jogo, né, que eram já previsíveis, e eu posso enumerá-las aqui, 3 pelo menos, né? O time reserva do São Paulo é muito fraco. Uma, nós sabemos. 2, o time reserva do São Paulo tem um goleiro que não tem condição de jogar pelo time principal do São Paulo, que compromete. 3, o time reserva do São Paulo sem volante, com Marcos Antônio e Bobadilha, não marca ninguém e é presa fácil para qualquer adversário. Então isso a gente sabia quando saiu a escalação. Mas tudo isso ficou menor pela circunstância do jogo. A expulsão, a ineficácia completa do São Paulo e a cegueira do Zubeldia em relação ao Rian Francisco. E vou falar, essa situação específica pode custar o cargo do Zubeldia ainda nesse Campeonato Paulista. Isso a gente conhece quando vem o Ventão, e hoje ele alimentou o Ventão. Então, eu falei um pouco sobre isso nos jogos passados. Podia ter, não entrou. Eu acho que é uma decisão burra não ter feito isso. Ou, sei lá, deve ter alguma explicação que a gente não sabe. Hoje, então, para mim, ela fica mais sem sentido ainda quando você coloca 2 centroavantes e não coloca ninguém. E eu lembro alguma coisa. A última vez que o Rian Francisco pisou no campo, o São Paulo empatava com a Portuguesa, o cara fez o gol da vitória. Exato. Foi isso que aconteceu. Então, sinceramente, para mim isso é muito incompreensível. Também, como também o time ser um desastre no primeiro tempo e voltar exatamente igual no segundo tempo. Então é como se o Zubeldia, o São Paulo, perdesse mais 15 minutos. Ele tinha 45 para matar, ele perde 15, porque era o mesmo time, com o Érico, o Ferreirinha, que erraram todas as bolas, e aí para depois trocar. E aí quando troca, faz as trocas que fez. Olha, realmente, eu tô longe aqui, só para deixar claro, eu tô longe aqui, não quero que o Zubeldia vá embora, acho que ele tem que continuar, acho ainda que o trabalho é bom, mas acho que existem decisões que eu não sou treinador, mas eu custo acreditar que a pessoa não conseguiu raciocinar o que isso pode trazer, o que põe nas costas dele quando faz um negócio desse. São coisas de uma pessoa... É muito difícil de compreender. Perfeito, são coisas de uma pessoa pouco inteligente que ele não é, né? E ele tá se enforcando à toa. Agora, uma coisa é a gente discutir a quarta-feira, depois de 4-1, com o time jogando bem. Se tinha que entrar ou não tinha que entrar. A outra coisa é ignorar o que foi depois de quarta-feira, aquela reação estranha, depois de uma ótima atuação, a galera ainda querendo o Rian Francisco, e não entender o que estava em jogo nessa partida, né? Aí é um pouco demais, né? E acho que
se ele perde o jogo nas mesmas circunstâncias com o Rian, evidentemente o nível da crítica seria outro, né? Evidentemente seria outro, né? E o cara tentou, buscou, mas aí realmente... E também um detalhe, né? É aquela coisa, todo titular que entrou no segundo tempo, talvez o Alisson um pouco menos, os caras foram muito mal. Muito mal. Luciano e Caleri e Igor Vinícius foram muito mal. E não tinham que entrar no jogo. Pior jogo do São Paulo na temporada, que foi pior do que a partida contra o Santos. O Bragantino mereceu na bola e na vontade. O São Paulo teve meio tempo para jogar com um jogador a mais e não conseguiu um lance de perigo contra o goleiro do Bragantino. Então foi uma ampla superioridade, o Bragantino mereceu vencer. Jornada horrorosa do São Paulo, os reservas no primeiro tempo foram péssimos e os titulares que entraram com a mais não conseguiram fazer nada. Que jogo horrível, um jogo para esquecer ou para lembrar, para saber quem tem condição de seguir como jogador desse elenco do São Paulo e quem poderia ser dispensado. Eu tenho algumas sugestões. Por exemplo, o Eric para mim é um jogador que não vale a pena ficar no elenco, é um jogador que atrasa jogada sem parar. O Marcos Antônio para mim é outro jogador que não merece ficar. Completamente dominado pelo Santos, perdeu na Vila. São Paulo hoje fez uma partida também no começo burocrática, no segundo tempo com um jogador a mais o tempo inteiro, né? O Juninho Capixaba foi expulso no final do primeiro tempo e utilizando aí sim alguns titulares, jogadores importantes como o Oscar, como o Caleri, como o Luciano. O São Paulo não conseguiu produzir muita coisa, quase toma inclusive o segundo gol. O Bragantino talvez tenha até chance mais clara para fazer o segundo gol do que o São Paulo no gol de empate. Então o São Paulo tem uma vitória fora de casa, entre aspas, que é contra a Portuguesa no Pacaembu. Aquele jogo que o São Paulo conseguiu vencer na Bacia das Almas, um gol no finzinho. Mas é uma preocupação antiga do São Paulo que vem da época do Dorival. Sim, que era um time muito forte no Morumbi, com apoio da torcida, a torcida que conduz. O São Paulo faz grandes jogos, ganhou do Corinthians bem, ganhou do Mirassol bem. O São Paulo sai do Morumbi, ele muda uma chavinha aí que eu não sei. Então não é só questão da formação. A gente vai discutir aqui talvez alguns jogadores, por exemplo, eu acho Jandrei, Patrick, tem alguns jogadores reservas do São Paulo que são muito abaixo do titular e que você podia questionar se num elenco mais robusto esses jogadores teriam espaço no São Paulo. Mas o fato é que o Zubeldia teve um mérito na chegada dele que foi meio que dar uma correção nessa rota fora de casa do São Paulo. Sim. O São Paulo fez vários bons jogos fora de casa com o Zubeldia, mas parece que o São Paulo voltou algumas casinhas atrás e já no Campeonato Paulista, onde o nível de exigência é um pouco menor, o São Paulo já está patinando como visitante. Me lembro bem, em 2023 o São Paulo ele conseguiu apenas uma vitória fora no Brasileirão, foi a última, né? Foi na última rodada fora, né? Contra o Bahia, do Rogério Ceni lutando contra o rebaixamento. E o ano passado, de fato, que o Bubu trouxe a verdade, o time do São Paulo se comportou muito melhor no Brasileiro, mas começa manso esse São Paulo fora de casa, Silas. É manso agora sim, com a palavra o maestro sobre o jogo de hoje. A gente tem que aceitar essa questão do controle de carga, que é uma coisa que todos eles passam. A gente viu a entrevista do Thiago Silva do Fluminense, que hoje saiu tem uma lesionado. lesão e o Mano Menezes está preocupado. O Thiago Silva fala na entrevista que não é o mesmo futebol, não tem como entregar, não é só o Fluminense, entregar um bom futebol, não é só o Fluminense, todos os times passam por isso, mas descaracteriza muito. Sim. Não é, Nath? Quando você tem um elenco, como por exemplo tem o Flamengo, quando você tem um elenco que o treinador já está há muito tempo trabalhando, como é o caso do Vojvoda no Fortaleza, o caso do Abel Ferreira aqui no Palmeiras, então você, assim, não sofre tanto quando você precisa fazer esse rodízio e esse controle de carga. Mas quando você vê um São Paulo que está se arrumando, o Wendel que chegou, mas e aí, Wendel? Vai estrear quando? Ainda preciso de alguns dias para treinamento. Aí joga 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e vai entrando no ritmo, vai mostrando, dando a cara. Sabe? Mostra para o treinador que o treinador pode contar com você já, a menos que esteja lesionado, a menos que esteja muito fora de forma. Então, assim, descaracteriza muito e o torcedor começa a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Pô, mas será que esse jogador a gente vai poder contar? Aí você vê um Marcos Antônio, por exemplo, que é um excelente jogador, mas aí você coloca junto com outro jogador. Caio Paulista sofreu muito no São Paulo quando teve que jogar ali com um quarto zagueiro que não era o ideal. No Palmeiras também. Quando não está o Murilo ali, ou quando não está um Piquerez, que é uma segurança gigante, a dupla do lado esquerdo, o quarto zagueiro lateral esquerdo, acaba se comprometendo. E aí tira a confiança do torcedor. E uma vez que o torcedor pega ranço com um jogador, esquece.
É difícil, olha o Igor Vinícius aí, que está jogando bem, mas o torcedor ainda não fechou com o Igor Vinícius, que ele é o lateral direito do São Paulo. Então, assim, acho que precisa, o mais rápido que puder, virar essa chave, colocar os 11 titulares e ver quem são aqueles outros que vão entrar para quando você precisa fazer as mudanças, a engrenagem não engripar, né, como a gente costumava dizer, e a coisa continuar funcionando, porque é o sonho do treinador. Essa semana para o São Paulo é um pouco diferente, né? Porque o São Paulo vai fazer o jogo atrasado contra a Inter de Limeira, que é da estreia, que o São Paulo estava nos Estados Unidos. Aliás, o São Paulo fez 2 jogos nos Estados Unidos, não venceu nenhum. Né? Entra para conta fora de casa aí também. Tudo bem que era contra Cruzeiro, Flamengo, mas não venceu. Tem um jogo então quinta e tem depois clássico contra o Palmeiras, fora de casa. Mas também não perdeu, né? Empatou, né? Mas dois, assim, né? Sim. Jogos horrorosos, né? Ele estava, acredito eu, com a história fora de casa, apenas brincando. Não, mas é que eu ponho na conta. No Morumbi, o São Paulo é 1. Sim. Fora do Morumbi, se é nos Estados Unidos, se é na Vila Belmiro, se é em Bragança Paulista. O Pacaembu não conta porque o Pacaembu é a nossa casa também. Então... Nossa. Eu fiz muitos, ganhamos muito lá. O nome do estádio é sólido. Não tem como não falar da derrota de ontem sem falar da teimosia do Zubeldia com relação ao Rian Francisco, né? E fala, eu confio em quem eu coloco em campo e tal. Cara, se é para testar, era para ter colocado o cara. Se coloca o cara, a gente não reclama da derrota. Independente, fosse 2-0. Porra, se é pra testar. Mas eu botei o Alves. Pô, legal, botou o Alves, jogou direitinho, não foi mal não. Dentro da ruindade que foi o São Paulo ontem. Mas, pô, bota o cara. O cara fede a gol, tá precisando de gol, tu vai botar quem? Aí botou os titulares todos. Então, porra, então não teste. Então vai com os titulares pro jogo em Bragança. Ué. Entendeu? Novamente, Ferreirinha e Eric, meu Deus. Meu Deus, mas o Eric... Pior ainda, realmente, eu tenho que tá com o Maurício aí. Cara, o Eric errou tudo. Marcos Antônio também, que todo mundo fala, desculpa, cara, ainda não vi nada demais no Marcos Antônio, juro pra você. E aí, foi pra entrevista, não, porque é pra testar, e o cara perguntou, por que não botou o Rian Francisco? Aí, tomou um soco na barriga, né? Pois bem, agora ele novamente se coloca pressionado. As 2 derrotas do São Paulo tem muito da conta do Zubeldia, coisa que não acontecia tanto no ano passado, que normalmente eram jogadores que pisavam na bola. Agora o Zubeldia tá fazendo questão de pisar e pisar gostoso. E não fica de olho não, porque o Paulista né? A gente sabe que o Paulista, né? Como é que é? Desbanca treinador. Então, assim, tem 2 grandes oportunidades agora contra o Vélez e Inter de Limeira. Cara, bota o garoto, porque aí isso acontece. Depois que a gente vê em campo, se dá certo, aí é um problema dele. E se der errado, aí o jogador que tem que correr atrás, entendeu? É uma outra história. E aí, vendo a live do Arnaldo Tironi também, descobre-se que o Rian Francisco não foi embora com a delegação de São Paulo. Foi embora com os pais dele. Será que ele vai para os próximos jogos de São Paulo? Porque o São Paulo está viajando hoje. Que o jogo de São Paulo é amanhã. E amanhã, em tese, são os titulares. Né? Porque aí... Na quinta-feira contra o Velo são as reservas. E no fim de semana, quando o Palmeiras fora de casa, titulares. Né? E lembrando, outra coisa. Arnaldo fez questão de enfatizar. Quando o Rian entrou, ele entrou no lugar do Luciano. O Luciano está com o 3º amarelo. E aí vai começar com o nosso querido, o Zubeldia vai começar com o nosso querido Ferreirinha, né? Que realmente... enquanto teve 2 chances, fez gol na primeira, do gol da vitória, e na segunda fez quase um gol contra o Santos. Quer dizer, 3, né? Teve jogo contra o Botafogo, mas toda a equipe foi mal, e era aquele catado que juntou o pessoal da Florida Cup com o da Copinha. Aí, brincadeira, não conta. Bem, e nem o Zubeldia estava no Brasil, no caso. Vamos falar de 2 casos com o Zubeldia. O Zubeldia teve, o Ferreirinha teve 1 milhão de chances. 1 milhão de chances. A gente pode contar várias chances já. Então, cara, sabe? Segundo fonte do Arnaldo e do Tironi, lá dos 2, jogadores e parte da comissão acham que o Ferreirinha deveria ser titular do lado do Luciano. Cara, desculpa, meu. Você pode ter todos os problemas lá com o Luciano, que o Luciano atrapalha isso, que o Luciano não vê aquilo, que não sei o que não sei o que lá. Cara, mas o Luciano desse jeito sou mais ele do que o Ferreirinha, que o Ferreirinha, ele erra tudo. A gente foi elogiar o último jogo que ele foi bem, que ele entrou bem. Acabou, né? Esse jogo contra o Bragantino apagou tudo. Foi ruim demais. São Paulo não acertou o gol.
O São Paulo não acertou gol. Deu 8 chutes pra gol, não acertou o gol. O Zubeldia falou que o São Paulo foi criativo. Eu não sei aonde. O jogo foi horroroso. Cara, botava o Rian Francisco, o cara fede a gol. Vai ver o que acontece. O que dá de diferente. Mas não. Então, assim, é bom alguém lá da diretoria de gestão conversar com o treinador. Não indicaria o Muricy, porque o Muricy não é um técnico que gosta muito de base. Na verdade é essa. Também não lembro do Muricy ser amante da base, não. Mas que tenha treinado lá o Expressinho e tudo mais. Esteja passado pela base. Mas eu lembro da época dele de tricampeonato só o Breno mesmo. Também esse cara chegou voando. Jogou e foi embora. Então assim, porque, cara, é a oportunidade de usar agora. E depois tá chegando na fase final aí dessa primeira fase do Paulista, cara, depois do Palmeiras, assim, acho que o quê? 2 jogos e acabou. Aí já vai pras quartas. Então tem que usar. Tem que usar agora nessa semana, porque se não usar essa semana já complica pro lado do Zubeldia, porque a pressão da torcida, a pressão nossa como torcedor vai ser grande. Então é isso, gente. Eu disse, né? Em Bragança, cara, parece que São Paulo desaprende. São Paulo não joga bem lá. Não foi dessa vez. E o Bragantino bem fraquinho. E o Bragantino conseguiu a vitória graças ao nosso querido Jandrei, né? Jandrei também realmente renovaram o contrato com o cara. É inacreditável. Futebol é uma benção, né? Pra uns, né? Pra outros, não dá pra entender. E deixou claro na coletiva que talvez o Patrick Lanza seja emprestado. Realmente é muito abaixo. Negruti também talvez seja emprestado, né? Podia testar aí no lugar do Marcos Antônio da vida, porque foi muito mal. E bem, o time todo, tirando o Alves ali, o resto joga fora do lixo, né? E outro também tem muita chance e realmente não tem jeito, cara. É o Igor Vinícius. Então, o que eu falo é injusto, né? Uns têm 1 chance, 2 chances e conseguiu lá mostrar seu valor. Outros já tiveram 5, 6 chances e, cara, é a mesma coisa. É o mesmo futebol pobre. Sabe? Cara, vai ficar cada vez mais difícil as entrevistas do Zubeldia. Porque, principalmente, a mídia tricolor já reparou aí. E eles vão bater em cima. Tá claro, já começou a bater em cima, né? Arnaldo chamou ele de burro. Tem razão, foi burro sim. Foi estúpido até em certo momento. E agora ele vai ter que fazer grandes partidas aí. E principalmente usar o nosso querido Rian Francisco. Por que não o Ferreira também, o Alves? Pra ver se dá uma amenizada. E os jogos, as oportunidades são agora. Não são jogos fáceis, mas são jogos muito mais acessíveis do que o jogo contra o Palmeiras no Allianz. Que também não quer dizer muita coisa, né? O São Paulo fora de casa também realmente, pelo menos nesse início de ano, tá bem mal, né? Bragantino e Santos que eu digo. Mas não vou minimizar, mas amenizando um pouco. Tem entendido do treinador aí. Atuações bem ruins do Zubeldia. Que normalmente, pelo menos ano passado, fora de casa não ia mal não. Mas esse ano, não sei o que acontece com o Zuzu e a alegria, mas não tá dando alegria na gente não. Então é isso, pessoal. Agora é aguardar o jogo de amanhã. O pessoal já deve estar viajando e é só o que eu falei. Força máxima amanhã. Quinta-feira, reservas. Domingo, força máxima. E aí veremos aí em que colocação onde o São Paulo estará no Campeonato Paulista. Mas ao que parece o grupo ainda é acessível para passar em primeiro. Ainda mais que o São Paulo tem um jogo a menos. Então hoje com um jogo a menos ele já estaria ali na 3 pontos do Novo Horizontino, pode aumentar para 6, então assim é possível uma primeira colocação. E aí as quartas é jogo enjoado, gente, enjoado, né? Mas vamos de jogo em jogo e a gente vai debatendo aí e buscando informações de bastidores aí dessa derrota do São Paulo Bragantino, que não foi legal não. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo domingo a todos e valeu!